Boa noite, alunos, amigos do Claretiano, integrantes das paróquias, né, participantes das nossas paróquias, padres, amigos. Nós vamos iniciar hoje um projeto da Pastoral Universitária do Claretiano Centro Universitário, de trazer para o mundo online um pouco mais de oração, um momento, uma oportunidade para atingir os nossos alunos e toda a comunidade que possa estar interessada. Estamos aqui, eu, Guilherme, que sou secretário da Pastoral, Eugênio, que é o nosso coordenador, as alunas de nutrição, Maria Carolina e a Karina, e nós vamos iniciar agora esse nosso momento. Nós vamos iniciar a nossa oração inicialmente com uma oração mesmo, e depois nós vamos ter uma leitura do Evangelho de São João e algumas reflexões e orações que vão nortear esse nosso momento. Senhor Jesus, concede-nos a graça de, ao ouvir e meditar a sua palavra, consigamos reconhecer sua presença no meio de nós e continuar a missão conferida aos apóstolos de ser pescadores de homens. Amém. Agora nós vamos ouvir um trecho do Evangelho escrito por João, porque depois do suposto fracasso do Mestre, os discípulos voltaram ao seu trabalho habitual. E ali Deus mostra-lhes o seu poder e a sua glória através do símbolo da pesca e da comida. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem, sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe.
Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de Jesus, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com quem havia de glorificar a Deus. Essas então são as palavras de Jesus nesse diálogo profundo com os apóstolos, principalmente um diálogo com Pedro. Mas para a gente refletir um pouquinho, vai pensando aí, onde estão os discípulos e o que eles estão fazendo? Quem é o primeiro a reconhecer Jesus? Que pergunta Jesus fez a Pedro? Por que você acha que Pedro ficou triste? E finalmente, o que Jesus diz a Pedro? Vamos refletir um pouco. Primeiro queria relembrar o seguinte. Esse evangelho escrito por João, ele tem uma profundidade muito grande, porque ele é bem uma espécie de um trabalho científico. João começa o evangelho afirmando que Jesus é o Filho de Deus e todo o evangelho de João, ele quer provar, através dos milagres, através daquilo que Jesus fala, através de tudo que acontece, ele quer provar para todo mundo que Jesus realmente é Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a humanidade. E aí a morte é essa frustração. Quando Jesus morre, é essa frustração, porque aquilo que estava se esperando de um ressuscitado ou de um salvador, perdeu tudo nesse momento. Só que, após a ressurreição, Jesus prova que realmente é Filho de Deus, e João, com isso, mostra no seu evangelho que aquela esperança que havia no povo judeu realmente agora se concretiza. E os fatos da ressurreição que João mostra, e nesse momento, nessa leitura que ouvimos, eles estavam em Tiberíades, pescando, e de repente Jesus aparece, essa é a terceira vez que aparece aos seus discípulos. Jesus já prepara ali na praia a comida, o pão e o peixe. E aí, quando o discípulo que Jesus amava, que é o próprio João, ele diz, é o Senhor. Então Pedro, envergonhado, e já todo afoito, como é próprio de Pedro, ele coloca a sua túnica e se joga na água para sair correndo e encontrar Jesus. Porque ele queria realmente comprovar que aquele era o Senhor. E depois os outros discípulos chegam com as redes cheias de peixe
e até esse momento não haviam pescado nada. E o diálogo de Jesus com Pedro é que é interessante, porque Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? E Pedro até ficou chateado. Mas isso é para relembrar aquele momento antes da crucifixão de Jesus, aquelas 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então Jesus pergunta por 3 vezes: tu me amas? Aí Pedro até ficou chateado, dizendo: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus completa, né? Apacenta as minhas ovelhas. Você será, como que dizendo, o chefe do grupo. Você será aquele que vai guiar os discípulos, aquele que vai guiar a igreja que está nascendo nesse momento. Essas palavras trazem para a gente essa lembrança do cuidado que devemos ter com as pessoas, do cuidado que devemos ter com as coisas da humanidade, com as coisas de Deus. E para finalizar, a gente vai ler agora umas palavras do Papa Francisco, que ele oferece uma reflexão muito interessante a respeito desse relato evangélico. Papa Francisco oferece a seguinte reflexão a este relato evangélico. Pedro experimentou que a fidelidade de Deus é maior que nossas infidelidades e mais forte que nossas negações. Ele percebe que a fidelidade do Senhor separa nossos medos e supera toda a imaginação humana. Também hoje, para nós, Jesus nos pergunta: você me ama? Ele faz isso precisamente porque conhece nossos medos e fadigas. Pedro nos mostra o caminho, confiar nele, que tudo sabe sobre nós, não confiando em nossa própria capacidade de ser fiel a ele, mas na inabalável fidelidade de Jesus. Este nunca nos abandona, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. A fidelidade que Deus nos confirma incessantemente é a fonte de nossa confiança e nossa paz, para além de nossos méritos. A fidelidade do Senhor por nós continua a despertar nosso desejo de servi-lo e servir aos nossos irmãos na caridade. Agora convido vocês a ouvir essa música, que chama Canção de Pedro, da banda Dom, também gravada pelo Bruno Camurati, para esse nosso momento de reflexão. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou
de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Eu convido a todos agora para que possamos fazer uma reflexão da seguinte forma: como reconhecemos hoje a presença de Jesus ressuscitado em nossa vida? Nas pessoas ao nosso redor? Nos momentos belos de cada dia? Nas dificuldades e fracassos? Em qual ceia somos convidados a fazer memória de sua morte e ressurreição? E qual a importância desta para a nossa vida? O que responderíamos a Jesus se ele nos perguntasse hoje: você me ama? Qual a missão que confia a mim e onde posso vivenciar o que sinto por ele? Agora nós vamos fazer uma oração. Cada um pode fazer a sua em silêncio, refletindo um pouco nessa passagem do Evangelho escrito por São João, capítulo 21, versículo de 1 a 9. Você pode depois ler novamente e pensar nisso. Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis peixes. Isso significa que Deus está ao nosso lado. Então, nossa oração deve lembrar desse fato, deve fazer com que a gente possa sentir a presença de Deus em nós. E para contemplar o rosto de Deus encontrado nesse texto e comprometer-nos com a transformação da realidade, vamos fazer um compromisso. Esse compromisso significa seguir o Senhor ressuscitado, viver como Deus nos pede e nos ensinou. Então, que gestos de ressurreição podemos oferecer a Deus e aos nossos irmãos durante todo este mês de maio? Convido você a levar, como foi perguntado, como responderíamos a Jesus se ele nos perguntasse hoje se nós o amamos, se você o ama. Se Jesus te perguntasse, você me ama? A levar ali a partir do versículo 15 no diálogo, depois deles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Atenção, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus pede então: apacenta os meus cordeiros. E agora então, como a gente está no mês de maio, e maio é um mês dedicado a Maria, e também nós estamos próximos do Dia das Mães, eu quero convidar a todos para que juntos nós rezemos uma Ave Maria por todas essas mães, por todas essas mulheres que realmente dedicam sua vida na educação dos seus filhos, para que tenham força e assim como Maria, elas possam realmente educar seus filhos nos ensinamentos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
a nossa oração final e depois o Guilherme tem um convite a fazer para todos vocês. Nosso Deus e Pai, queremos seguir os passos do ressuscitado, construindo o reino, compartilhando sua presença, trabalhando pela justiça e anunciando a paz. Concedei-nos colocar em prática o seu amor por todos, cuidando do seu rebanho como irmãos e irmãs nossos. Amém. Agora, o nosso convite da pastoral é para acompanhar as nossas atividades através do nosso site, que nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo. Também nós temos o nosso Facebook. E já aproveita e já clica em inscrever-se no nosso canal. Tem um sininho do lado, para aqueles que não sabem, serve para que você seja notificado quando nós postarmos um novo vídeo. E já esclarecendo, esse é um projeto que se inicia de forma mensal, mas que há uma intenção de, aos poucos, nós trazermos uma maior frequência. E por enquanto, para uma maior frequência, esse material que nós recebemos da congregação como base para reflexão, nós temos à disposição e nós vamos colocar abaixo um link para que você possa solicitar, caso você deseje, receber toda semana esse material para fazer a reflexão. E aí no próximo mês, na segunda-feira de junho, nós vamos fazer novamente, mas por enquanto você pode fazer a cada semana. Agradecemos então a você que nos acompanhou. Pedimos a Deus que abençoe a você, a sua família e a toda a sua comunidade, e assim juntos nós possamos construir um mundo cada vez melhor, fazendo acontecer entre nós o reino de Deus. Amém.